O acidente nuclear de Chernobyl. O acidente nuclear de Chernobyl. O acidente de Chernobyl aconteceu em 26 de abril de 1986 e foi o maior acidente nuclear da história. Essa tragédia ocorreu na usina localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl. Esse acidente matou milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética. O acidente de Chernobyl aconteceu a 1h23 da madrugada, no dia 26 de abril de 1986. Esse acidente aconteceu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado de falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e se estendeu durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat, e a radiação espalhou-se pelo mundo. Rapidamente, foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia, até em locais muito distantes, como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram-no a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultados, decidiu-se jogar materiais como areia e boro para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade, localizada no norte atual da Ucrânia, contava na época com cerca de 50 mil habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences e foi informada de que se tratava de uma evacuação temporária. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar alimentos e animais domésticos. Além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que representavam alto risco para a presença humana. Com isso, tudo em um raio de 30 km de distância da usina de Chernobyl foi evacuado. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético, com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. Estudos apontam que foram mobilizadas mais de 800 mil pessoas na contenção dos danos na região de Chernobyl. Soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, operário, entre outros, foram enviados às pressas para a região. Os chamados liquidadores realizaram diferentes tipos de trabalho na região de Chernobyl. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação, mas existiam também aqueles responsáveis em conter a emissão de mais radioatividade, como fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, sacrificar animais, realizar a evacuação da população, revirar o solo e etc. Muitos dos liquidadores enviados para Chernobyl não sabiam dos riscos que corriam, mas eram incentivados pelo patriotismo e pelos benefícios oferecidos pelo governo soviético, como salários acima do padrão. Um dos trabalhos mais perigosos era o de realizar a limpeza do teto da usina. Os que trabalharam na limpeza do teto da usina ficaram conhecidos como biorobôs. Por fim, o trabalho de contenção contou com a construção de uma estrutura que faria a contenção do material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como Sarcófago de Chernobyl e foi construída entre junho e novembro de 1986. E em novembro de 2016, uma nova estrutura metálica de confinamento do reator 4 foi construída pelo governo ucraniano. O novo sarcófago, que custou mais de 2 bilhões de euros, foi construído para suportar terremotos de baixa intensidade e projetado para funcionar até o final do século XXI. Ele possui cerca de 7.300 toneladas de metal e 1.000 metros cúbicos de cimento.
Até hoje não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente de Chernobyl, e esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do acidente. De toda forma, existem estudos que sugerem que até 2006, cerca de 4.000 pessoas tenham morrido em consequências do acidente, mas existem estudos que sugerem números de mortes mais elevados. Alguns sugerem 9.000, 16.000, até 60.000, e existem estudos que apontam que até 90.000 pessoas possam ter morrido por causa do acidente. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram. Narração: Sérgio Igor Peixoto.